Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savai, eu quero agradecer esse convite de estar podendo vir aqui para falar sobre o crime de peculato. Tive a grata oportunidade de assistir alguns vídeos na internet sobre o assunto, mas percebo que são vídeos bem breves, sem dar a devida atenção, o devido aprofundamento que o tema merece. Bom, quando a gente está falando de peculato, pessoal, a gente está falando dos crimes contra a administração pública. Peculato vai um pouco mais além, não é só contra o patrimônio público, mas a moralidade, porque a traição de um funcionário que, beneficiando do seu cargo ou da sua função, ele trai, apropriando-se de um bem, um valor, ou de um objeto, ou desviando aquele bem da sua finalidade para uma finalidade diversa. Essa traição ela é até mais pesada nesse conceito moral, de moralidade, de probidade administrativa, do que o próprio valor em si, desviado ou apropriado, ou até furtado, que a gente vai tratar de todas as formas de peculato aqui, tá? Primeira noção que você tem que entender quando a gente está falando de peculato, que é um tema que está indo até para os tribunais, tanto o STF e o STJ, sobre a incidência dos princípios da bagatela, princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, os crimes funcionais. Porém, o entendimento majoritário do STF e do STJ é que justamente por trair essa moralidade, que é justamente uma traição coletiva, não se aplica o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, contra a moralidade pública. E justamente por isso foi criada uma súmula 599, explicando que não cabe a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Justamente a súmula explica isso, porque não é só contra o patrimônio um crime de peculato, que é apropriar-se ou desviar ou furtar o funcionário público em razão do cargo e etc., pela facilidade que ele tem no cargo ali. Mas vai além, porque é uma traição à moralidade, por isso não se aplica esse princípio. Em que pese tem alguns julgados que aplicou, mas majoritariamente o entendimento dos tribunais, justamente por isso tem uma súmula, não se aplica, tá? A primeira coisa que você tem que saber é o conceito de funcionário público, que isso o próprio Código Penal vai trazer lá para você pode buscar, tá? E aí vai explicar que é todo aquele que exerce uma função pública e etc. Tem um funcionário público por equiparação, que é aquele que tem um cargo de confiança. E, por exemplo, os jurados, quando você é chamado a participar dos jurados, você naquele momento que você está sendo um jurado, você é um funcionário público. O mesário, naquele momento que ele está sendo mesário, ele é um funcionário público, em que pese ser um particular. Mas em determinados momentos ele pode ser um funcionário público. Então você tem que... É importante... A aula aqui não é sobre conceito de funcionário público, mas como a gente estava falando de peculato, é importante passear por aí. Então eu falo que tem um conceito objetivo de funcionário público que é trazido pelo Código Penal e tem o conceito também trazido pelo Código Penal de funcionário público por equiparação, que se chama, tá? Então aí vai entrar o advogado dativo, o advogado ad hoc, funcionários de paraestatais, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, terceirizados, concessionários, permissionários, particulares em colaboração com o poder público, ou seja, qualquer pessoa que exerça a função pública ou atue ligada diretamente à prestação de serviço público pode responder pelos crimes funcionais. Perfeito? Então vamos lá, o peculato. Da onde vem essa palavrinha tão diferente, né? Peculato. A ideia de peculato, pessoal, está presente, a gente pode voltar aí à Roma Antiga, tá? Desde lá do Império Romano, quando a gente vê o artigo 312 hoje, do nosso Código Penal, ele já é uma construção histórica, que vem lá do Império Romano. Lá no Império Romano,
o chamado peculatus possuía uma conotação bastante peculiar e sui generis. Por quê? Porque era profundamente ligado à realidade econômica da época. A origem etimológica de peculato remete ao termo latino pecus. Pecus. O que é pecus? Significava gado. Porque quando a gente fala da origem do Império Romano, não havia moeda ainda. A moeda era o gado. Então, ainda o valor econômico era representado por bens, especialmente animais de produção, como o gado. Então, esse pecus vem de gado. Nesse contexto, os salários e as trocas econômicas eram realizadas por meio de especiarias e bem valorizados, sendo o gado uma verdadeira unidade financeira. Assim, o peculato era associado à apropriação indevida dessas propriedades vivas. O valor do gado não era considerado apenas pelo que era em si, mas principalmente pelo valor que simbolizava como equivalente monetário. Subtrair gado, a gente está falando aqui do Império Romano, significava, portanto, retirar a riqueza de circulação econômica. E mais do que isso, como o Estado detinha autoridade sobre a circulação desses bens do Império Romano, muitas vezes legitimada por uma concepção de origem divina. Então ali havia uma mistura de moral, religião. A apropriação indevida desses bens representava também uma afronta ao próprio Estado. Era interessante notar que naquele período o peculato somente se configurava quando o bem subtraído estivesse associado ao Estado. Ou seja, quando o gado tivesse representação pública. As chamadas reses, ou seja, coisas vinculadas ao poder estatal, eram o verdadeiro objeto do delito dessa época. A moral se misturava com a religião. E havia uma forte ideia de sacralidade no patrimônio público. Dessa forma, a configuração do peculato na origem estava ligada ao objeto subtraído, gado estatal, pecus, e não à qualidade da pessoa que praticava a conduta. Então aqui, pessoal, é importante destacar a ideia da lógica, né? Porque hoje você vê no 312... o peculato é em razão, a apropriação, o desvio, o furto, ou por erro de outrem, da condição de ser funcionário. Aqui a lógica era inversa aqui no Império Romano. Não era pela condição, mas sim a lógica era invertida, vamos falar assim. O que determinava o peculato era a natureza do bem subtraído, que era o pecus, o gado. E não a condição do agente. Não só o pecus, gado, mas tudo aquilo que estava em circulação, que tinha uma unidade monetária que estava ligada ao Estado. Então percebe que é uma lógica invertida. Por quê? Porque o peculato era de natureza do bem subtraído. Se você subtraísse um pecus, não importa se você era funcionário ou não, do rei, ou sei lá, ou de um faraó, eu não sei qual era a entidade máxima em Roma nessa época, no começo o imperador. Não importa se você era funcionário do Império Romano, era imperador. Se você era um funcionário do imperador, se você subtraísse, você estava cometendo um pecus, um gado, você estava cometendo um peculato. Então, a natureza do bem subtraído e não a condição do agente. Hoje o 312 é a condição de ser funcionário. Então você percebe que na Roma Antiga, no Império, começo ali do Império Romano, a lógica era diferente, era invertida. Era a natureza do bem que definia o que era peculato. Perfeito? No Brasil a gente vai ter uma primeira previsão de peculato no ordenações filipinas, que vai ter um artigo dos oficiais do rei. Aqui a lógica já começa a voltar a lógica para quem tem a condição de funcionário. Então, os funcionários dos reis, quando cometia... Porque o rei, nessa época aqui da ordenação filipinas, no Brasil, ele representava o Estado. O rei era o Estado. A gente está falando do absolutismo. Então, se um funcionário do rei
apropriasse ou desviasse determinado bem, era peculato. Perfeito? Percebe-se que na ordenação Filipinos o foco começa a deslocar do objeto subtraído para a pessoa que pratica a conduta. Por isso que o título é dos funcionários, del funcionários del rei. Perfeito? Posteriormente, no Código Criminal de 1830, temos uma previsão mais próxima da atual. O artigo 170 dispunha: todo empregado público que se apropriar de dinheiro, efeitos ou bens públicos ou particulares de cuja arrecadação, guarda, a administração estiver encarregado, será punido. Aqui já se observa claramente a estrutura do peculato, como reconhecemos hoje. Exige-se a qualidade do funcionário público. E a relação funcional com o bem. Trata-se da primeira formulação brasileira que se aproxima do modelo contemporâneo, do 312, do nosso Código Penal contemporâneo. No Código Penal da República, a gente está falando aí de 1890, o crime de peculato foi mantido, porém com uma limitação relevante. Bens particulares não podiam ser objeto de peculato. Havia, portanto, uma restrição quanto ao objeto material do crime. O conceito adotado nesse Código da República era misto, pois considerava tanto quem praticava o crime quanto a natureza do bem, mas excluía bens particulares do âmbito da incidência. Atualmente, que a gente chega agora aqui, fiz essa pequena introdução aí que durou 10 minutos, o 312 do Código Penal representa uma redação altamente complexa, justamente porque reúne diversos núcleos, diversas condutas, em um único dispositivo. A doutrina costuma denominar o caput como peculato próprio ou peculato propriamente dito, porque quando a gente fala de peculato próprio, pessoal, se a gente tira a figura do funcionário, não há crime. Isso é o peculato próprio. Por exemplo, prevaricação. Se você tirar no crime de prevaricação a figura do funcionário público, não existe crime. Agora, existe, por exemplo, no peculato furto, se você tira a figura do funcionário público, pode ser desclassificado para outra conduta. Então, a gente vai falar sobre peculato próprio e impróprio, mas não agora, nessa introdução. Então, a ideia central aqui hoje, esse comecinho aqui, é que o peculato propriamente dito, o chamado peculato próprio, é a traição. Tá? É o servidor público que possui legitimidade da posse do bem em razão do cargo, transforma a posse lícita em ilícita, abusando de sua função. Esse é o peculato próprio, tanto de apropriar-se como o peculato de apropriação, quanto o peculato de desvio. Ele vai ter primeiro essa posse legítima. Depois, com ânimos de assenhoramento, ele transforma essa posse lícita em ilícita. Ele transforma essa posse legítima em ilícita. E no desvio ele tem essa posse lícita e desvia a finalidade dela. Mas em ambos os casos, tanto no peculato apropriação quanto no desvio, que está no caput, que são definidos como peculato próprio, ele tem inicialmente, antes do crime, antes da pré-existência do crime, ele tem a posse legítima. Por isso que se diz que o peculato próprio se divide em duas modalidades: peculato apropriação e peculato desvio. O peculato apropriação, o funcionário público passa a agir como verdadeiro dono do bem, incorporando ao seu patrimônio. Já o peculato desvio, ele não se apropria diretamente, mas dá um bem uma destinação diversa daquela legalmente prevista. Então vamos dar dois exemplos aqui do peculato apropriação. Acontece uma operação de apreensão de relógios de luxo e esse relógio vai para uma repartição pública. O funcionário recebe aqueles relógios de luxo para guardar um devido local adequado para a apreensão daqueles relógios. Mas ele gosta de um daqueles relógios e passa a utilizá-lo. Ele passa a utilizá-lo como se fosse seu. Isso aí
o peculato, desvio. Ele desviou a finalidade, porque a finalidade não é utilizar. Você lembra de um caso de um juiz que fez isso também? Houve a apreensão do Porsche do Ike Batista e o juiz passou a andar com aquele Porsche no Rio de Janeiro. Isso aí é um peculato, um desvio de finalidade, porque aquele Porsche lá não pode ser. Em que pese existir uma discussão sobre o uso, que não existe o termo uso na redação do artigo 312, mas existe o entendimento do desvio da finalidade. Aquele Porsche não é para ser utilizado para passeio de juiz, né? Mas o juiz devolveu, eu não sei. Aí eu não sei o que deu, mas que ele ficou um bom tempo andando com aquele Porsche do Ike Batista no Rio de Janeiro, ficou. Esse é um tipo de peculato, desvia a finalidade. Mas vamos voltar para o tema sem, contudo, não ter saído dele. O que seria o peculato desvio? Ele não se apropria diretamente, mas dá ao bem uma destinação diversa daquela legalmente prevista. Vamos imaginar um prefeito que recebe uma verba para construir um hospital. Ele pega essa verba e começa a reformar a casa dele. Peculato desvio. Tá? Em ambos os casos há uma quebra de confiança e um abuso da função pública, com dolo evidente. É importante frisar que em ambas as hipóteses, tanto no peculato apropriação quanto no peculato desvio, a posse inicial do agente é lícita, mas se torna ilícita no decorrer da conduta. Trata-se de chamado dolo subsequente. No peculato desvio, especificamente, o agente direciona o bem para a finalidade diversa, como, por exemplo, utilizar recursos públicos em benefício particular ou desviá-los para terceiro, que é o elemento normativo para si ou para outrem. Não é um elemento normativo, é o elemento específico do dolo, tá, pessoal? Só para a gente não errar as terminologias aqui. Esse dolo tem que ser para si ou para terceiro no peculato. Porque se ele for com outra destinação, ele vai entrar no outro tipo penal. Então, para ser o dolo do peculato, ele é subsequente. Por que é subsequente? Porque ele tem a posse ilícita, depois ele transforma essa posse ilícita em ilícita. Então, um dolo subsequente à posse. Porque a posse se torna ilícita no decorrer da conduta. Então, por isso se chama dolo subsequente. Porém, tem que ser para si ou para outrem, tá? Esse dolo. Já o chamado peculato impróprio, que eu falei na introdução, representa uma lógica diferente. Aqui o agente não possui previamente a posse do bem, mas se vale de sua condição de funcionário público para obtê-lo. Aqui já não é o caput lá do artigo 312. Geralmente o impróprio é o peculato furto. Uma funcionária pública entra na sala de uma outra servidora e subtrai valores, ela subtrai, utilizando da facilidade proporcionada pelo cargo. Nesse caso temos o chamado peculato furto, previsto no artigo 1º, no parágrafo 1º do artigo 312 do Código Penal. Aqui, pessoal, presta bem atenção que não existe uma posse inicial lícita quando a gente fala de peculato impróprio. Tá? Ele não possui previamente a posse do bem. Além disso, há o peculato mediante de erro de outrem, previsto no 313. A gente vai falar de todos esses peculatos, mas eu quero ver se eu estou esquecendo alguma coisinha aqui, para a gente organizar bem. Já falei, deixa eu fazer um resuminho aqui. Análise técnica. Vamos primeiro falar do peculato apropriação, né? A gente vê lá no 312 que o artigo fala de apropriar-se e desviar-se. São dois núcleos do tipo penal. Peculato apropriação, pessoal, ocorre quando o funcionário passa a agir como verdadeiro dono da coisa que estava licitamente sob sua posse. Ele tem a posse lícita da coisa, mas aí ele passa a agir com ânimos de assenhoramento. Isso aí é o peculato apropriação. E há uma inversão no ânimos da posse. Inicialmente ele possui uma posse de coisa lícita, tá? A posse é lícita,
E em razão do cargo e da facilidade do cargo, ele transforma essa posse lícita e a torna ilícita. O núcleo do tipo é apropriar-se, né? A gente está falando do peculato apropriação. Sujeito ativo é um crime próprio, tem que ser funcionário público para ter a qualidade desse crime. Quando fala crime próprio, quando exige uma qualidade do sujeito ativo. Aqui abrange o servidor efetivo, o particular, o colaborador, o comissionário, jurado, terceirizado, já falei sobre aqui, todos aqueles terceirizados que exercem função pública em certas hipóteses, e o sujeito ativo, o sujeito passivo. O sujeito passivo é o patrimônio público, mas também a moralidade pública. Nelson Green ampliou esse conceito, porque é mais pesado a traição de um desvio de um dinheiro ou a apropriação de uma coisa que é pública. A traição é muito mais pesada do que o próprio valor em si. Secundariamente, alguns autores colocam como sujeito passivo secundário o particular proprietário do bem. Objeto material, dinheiro, valor ou qualquer bem móvel. Aqui o legislador colocou uma fórmula casuística para fazer uma interpretação analógica. Interpretação analógica que pode entrar outros objetos que tenham valor monetário dentro dessa fórmula. Bem jurídico tutelado, a administração pública e a moralidade administrativa, a probidade administrativa. O elemento normativo é em razão do cargo. O elemento subjetivo é o dolo subsequente, como eu já expliquei. A consumação ocorre quando o agente transforma a posse lícita em posse ilícita, apropriando-se do bem com ânimos de assenhoramento. Objetividade jurídica. O bem jurídico tutelado nesse crime é o patrimônio público e a moral administrativa. Não se protege apenas o dinheiro, ou bens ou valores, mas também a confiança da sociedade. Tentativa. Tentativa é admissível. Aí você fala, como? Bom, o servidor separa um dinheiro lá da prefeitura, lá, que ele recebeu, e ele vai levar para casa, ele é barrado. Ele tentou. O crime não aconteceu por circunstâncias alheias à sua vontade. Durante uma operação de diversos relógios de luxo, já dei esse exemplo aqui, são apreendidos judicialmente esses relógios e ficam retidos na repartição pública. O servidor que tinha a posse lícita desses objetos, em razão do cargo, pega um dos relógios e passa a utilizá-lo diariamente como se fosse seu. Então ele teve a posse legítima, fez a inversão do ânimos, comportamento de assenhoramento, o ânimos em assenhoramento, transformou a posse lícita em ilícita, incorporando bem a sua esfera de disponibilidade patrimonial, um exemplo de peculato apropriação. Peculato desvio ocorre quando o funcionário público dá destinação diversa ao bem público ou particular, utilizando para finalidade diversa daquela prevista para a administração, para si ou para o trem. Porque se ele desviar a verba pública para a administração de forma errônea, ele vai responder pelo 315, não pelo 312. Aqui o agente não quer incorporar o bem ao seu patrimônio próprio, não necessariamente ele quer incorporar esse bem público, esse valor, ao seu patrimônio próprio. O foco está na alteração ilícita da finalidade do objeto. O núcleo do tipo penal é desviar, alterar a finalidade, a destinação dessa finalidade ela se torna ilícita. Quando ocorre a consumação? Quando o objeto recebe destinação diversa. Então o prefeito recebe uma verba para fazer um hospital. E aí ele destina essa verba para a reforma da sua casa. A consumação ocorre na destinação ilícita, quando ele destina essa verba para a reforma de sua casa.
tentativa é admissível, porque isso aí pode, no momento que ele está colocando essa verba numa outra conta, chega um funcionário e fala, não, a conta do hospital é essa aqui, ó. Aí ele deixa de fazer uma destinação diversa por circunstâncias alheias à sua vontade. Mas ele responde por tentativa se o funcionário denunciar, obviamente. O servidor utiliza de um veículo público para uma festa particular. Isso aqui ele está fazendo uma destinação diversa àquele veículo público. Tá? A posse lícita funcional, tanto no peculato desvio, quanto no peculato apropriação, esse servidor primeiro vai ter uma posse legítima, uma posse lícita. Ele recebe aquela verba lá no peculato desvio para fazer um hospital, o prefeito. Aí ele dá uma destinação diversa e ilícita. A conduta se torna ilícita, mas inicialmente ela é lícita. A posse inicial é ilícita. No apropriar-se também, ele recebe os relógios, posse ilícita. Ele pega um dos relógios e passa a usar como seu. A conduta se torna ilícita. Ele recebe a posse ilícita, depois a posse torna-se ilícita pelo ânimo de assenhoramento. No peculato apropriação. Como eu já falei no que se refere à objetividade jurídica de ambos os crimes, a proteção não é apenas patrimonial, segundo Nelson Bria, o patrimônio público quanto à moral administrativa, ou seja, não se protege apenas o dinheiro, mas a confiança da sociedade na administração pública. Quando um agente comete um peculato, ele não apenas subtrai valores, mas também viola a ideia de compromisso e probidade estatal. Por isso, embora o peculato seja considerado crime patrimonial, ele possui uma dimensão mais ampla, incidindo também na proteção da moralidade. Moralidade é esta administrativa. Ela está prevista no capítulo próprio dentro dos crimes contra a administração pública. Eu já repeti, o sujeito ativo do crime é funcionário público, nos termos do artigo 327 do Código Penal, que caracteriza o peculato como crime próprio. Sujeito passivo, em regra, é a administração pública e o ente público titular do bem jurídico lesado. Entretanto, quando o bem apropriado for particular, mas estiver sob guarda da administração, há quem defenda a existência de um sujeito passivo secundário, que eu já falei aqui, que seria o particular ou proprietário do bem. O objeto material do crime está previsto no tipo penal, dinheiro, valor ou qualquer outro bem. Se uma pessoa esquece um celular em uma repartição pública, um funcionário se apropria dele, não é peculato, pode ser outro tipo penal. Isso porque o Estado não exerce tutela sobre bens esquecidos, casualmente. Nesse caso, a conduta pode configurar furto ou apropriação de coisa achada, mas não peculato. O Estado não atua como guardião universal de todos os bens presentes em suas dependências. Assim, o peculato revela-se como um dos crimes mais emblemáticos do direito penal. Quando a gente fala de bem imóvel, pessoal, assim, a gente está falando de dinheiro, valor e outros bens, né? O objeto material do peculato aqui é todo aquele bem que pode ser apreendido e transportado sem comprometimento da sua integralidade. Esse é o conceito de bem imóvel, ou seja, você apreende e transporta sem destruir o bem. O que é importante? Os estudiosos mais modernos passaram a incluir no conceito de bem imóvel a representação virtual. Então, você tem dinheiro na sua conta, você tem papel. Fisicamente não, você tem virtualidade. Se alguém tira esse dinheiro da sua conta, aí é furto. É a representatividade. Na Europa há uma grande discussão sobre isso. O exemplo é o jogo Valorant. Nesse jogo você pode comprar itens virtuais, como roupas e etc. Se alguém invade sua conta e compra esses itens, há uma apropriação de representação virtual com um valor econômico. Então, nesse bem, como o legislador no peculato colocou uma fórmula casuística, agora eles estão colocando bens virtuais também. Tá? Lembrando que o valor também é um termo técnico estudado no direito empresarial e no direito civil.
Valores são títulos e papéis de créditos ou qualquer documento negociado que possa ser convertido em dinheiro, duplicatas, cheques, notas promissórias. Uma nota promissória digital é a mesma coisa que uma física, pois representa um crédito exigível. Alguns autores questionam por que o legislador colocou dinheiro. Ele fez questão de inserir a palavra dinheiro, porque envolve bens fungíveis e infungíveis. Antigamente discutia-se se o peculato se consumava com a reparação do dano, hoje com a devolução do dinheiro. O elemento subjetivo do peculato é o dolo. Trata-se de crime doloso. Existe o chamado dolo subsequente porque a posse originária é lícita. O agente tem que ter posse lícita. Se a ilicitude existir desde o início, não é peculato, mas outro crime, como furto ou apropriação indébita comum. Ou seja, no peculato, o agente recebe legitimamente a posse do bem e posteriormente decide agir como dono. O elemento subjetivo específico, o tipo exige que a conduta seja praticada em proveito próprio ou alheio, para si ou para outrem. Isso limita o dolo, sendo uma restrição da amplitude do dolo. Não basta qualquer conduta, é necessário que haja finalidade de obtenção de vantagem. Por que isso é importante? Porque se o servidor desvia bem em favor da própria administração pública, pode não haver peculato. Nesse caso, vai haver o crime do artigo 315 do Código Penal Brasileiro, que trata do emprego irregular de verbas públicas. Consumação não pode ser com a posse, porque a posse é lícita. É a mesma ideia do crime de apropriação indébita. O crime se consome quando o agente pratica atos típicos de proprietário, tratando o bem como se fosse dele. Ou seja, a consumação ocorre nas chamadas posse subsequente. A consumação do crime de peculato se consome com a posse subsequente, quando há inversão da intenção sobre o bem ou quando há com o peculato desvio com o desvio da finalidade. Cabe tentativa? Sim, totalmente possível, porque o crime é plurissubsistente. Vamos dar um exemplo. O agente inicia atos para se apropriar do bem, mas por circunstâncias alheias à sua vontade não consegue consumar o crime. O servidor tenta levar um bem público para casa sem autorização, mas é impedido antes de sair do órgão. E o uso dos bens, pessoal? Isso aqui é um tema bem legal para você, pode cair em prova isso aqui, tá? É mais complexo. Inicialmente, quando começamos a estudar peculato, entendia-se que o funcionário que não se apropria, mas apenas usa o bem, cometeria o peculato na forma de desvio. Essa era a tese dominante. Com o aprofundamento, o peculato passou a ser estudado à luz da apropriação indébita, com dois núcleos, apropriar-se e desviar. São os dois núcleos do tipo penal. Essa construção passou a exigir o chamado ânimos de assenhoramento, ou seja, a vontade de se tornar dono da coisa. O STF e o STJ passaram a entender que aquele que usa o bem sem intenção de se tornar proprietário não comete peculato. Entendimento dos tribunais. Em que pese alguns autores defendem que desviar em sentido amplo significa dar destinação diversa, de modo que o uso em proveito próprio poderia configurar peculato, desvio. É uma corrente. Entretanto, o STJ prevalece o entendimento de que tanto o núcleo apropriar-se quanto desviar-se estão ligados ao ânimos de assenhoramento. Como o artigo 312 não traz o núcleo usar, o fato é considerado atípico na posição majoritária. Foi nessa brecha aí que aquele juiz safado, que eu não lembro o nome aqui, andou com o Porsche do Eike Batista. Juiz safado, né? Não vou chamar de Vossa Excelência, um cabra safado. Pode haver enquadramento em outras figuras dependendo do caso. Se o autor for prefeito municipal, por exemplo, essa conduta pode configurar crime previsto no Decreto-Lei 201-67. Pesquisa depois desse decreto. Uso pontual. Há uma discussão. O STJ entende que o uso pontual de verbas públicas sem autorização não é crime. O que é uso pontual? É quando o servidor utiliza temporariamente a verba pública para uma necessidade imediata, com expectativa de reposição.
O STJ entende que há uma espécie de antecipação de crédito sem intenção de apropriação. Vamos dar um exemplo. O servidor paga um lanche ou uma despesa emergencial antes de receber a verba oficial. Se ele solicita a diária e ela não é concedida, não há crime por ausência de dolo. Quanto à classificação, o peculato é um crime material, exige resultado. Ele é um crime próprio, exige a qualidade de funcionário público, de forma livre, comissivo, instantâneo, unissubjetivo e plurissubsistente. Peculato furto. Agora a gente entra no peculato furto. O artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal, aqui há a modificação do tipo. O agente não possui aquela posse lícita, primeiramente, aquela posse legítima. Ele utiliza a função pública para facilitar a subtração do bem. Exemplo, acessar o sistema da prefeitura para obter informações que permitam praticar um furto. É necessário analisar a relevância dessa facilidade funcional, se foi determinante para o crime. O elemento objetivo do tipo, o Código traz dois núcleos, subtrair ou concorrer. Tecnicamente, pelo artigo 29 do Código Penal Brasileiro, não seria necessário mencionar concorrer, pois a teoria do concurso de pessoas já abrange essa hipótese. Porém, o legislador faz questão de explicitar isso para deixar claro que o funcionário público também responde quando não executa diretamente a subtração, mas contribui dolosamente para que ela ocorra. Aí você fala, mas poxa, então pode ter um particular na jogada, no concurso? Pode. O particular não vai ser o autor, mas ele pode ser coautor e partícipe. Concorrer como coautor e partícipe. Concorrer significa participar do crime com vontade, favorecendo sua prática. É um concurso doloso. O funcionário facilita o crime permitindo auxiliação à subtração. Então ele passa o plano para um particular. Sujeito ativo, funcionário público, porém há uma observação importante, não precisa ser aquele diretamente responsável pelo bem. Basta que, em razão da função, tenha facilidade para a prática do crime. Objeto material é o mesmo raciocínio. É importante frisar que, se for livro ou documento, o crime passa a ser peculato furto. O crime não pode ser peculato furto, é outro crime. A consumação ocorre quando há uma subtração com a inversão da posse, sem possibilidade da defesa da vítima, exatamente como no crime de furto, existe uma inversão da posse. Cabe tentativa, sim, pois o crime é plurissubsistente. Se o agente inicia a execução, mas não consegue concluir por circunstâncias alheias à sua vontade, haverá tentativa. Peculato culposo. Hoje está sendo um grande aulão, tá, pessoal? Vamos tocar o pau. Ele está no parágrafo 2º do 312. Aqui trata de um tipo penal extremamente interessante, mas tecnicamente mal redigido. Há uma queda sensível aqui, pessoal, da pena quando se compara peculato doloso com culposo. O que torna o dispositivo peculiar dentro da sistemática penal. É um dispositivo sui generis, esse peculato culposo. Especialmente a crítica que vem, que prevê uma extinção da punibilidade com a reparação do dano no peculato culposo, caso o agente repare o dano antes da sentença irrecorrível. Para a doutrina, esse dispositivo não corresponde adequadamente à ideia de reprovabilidade penal, pois o legislador aparentemente não quer punir a conduta, mas sim ressarcir o prejuízo causado ao erário. A finalidade do direito penal, em tese, in verbis, se você for analisar, não é um ressarcimento patrimonial. Isso é finalidade de direito civil, mas a punição de condutas ilícitas. O direito penal atua a partir do chamado ius puniendi, que é o direito de punir do Estado, que é o direito de punir pertencente ao Estado. E uma sociedade organizada, os indivíduos abrem mão de parte da sua liberdade para que o Estado possa exercer esse monopólio com força legítima do ius puniendi.
Assim, quando alguém pratica uma conduta ilícita, o direito penal atua impondo uma sanção como resposta coletiva à violação da ordem pública, da ordem jurídica. A resposta penal possui uma natureza coletiva e não individual. Em um furto de celular, por exemplo, o papel do direito penal é aparar o furto, garantir o devido processo penal e executar uma eventual pena. Em nenhum momento a essência da atuação penal se resume ao ressarcimento do prejuízo da vítima, porque essa não é a função primordial do sistema penal. Então, quando a gente fala que o peculato culposo, né, possui uma premissa equivocada, porque desloca o foco da punição para o ressarcimento do cofre público. Essa lógica não representa uma boa técnica legislativa penal, já que transforma o direito penal num instrumento de compensação patrimonial, afastando da sua função clássica, repressiva e preventiva. O tipo penal do parágrafo 2º do 312 trata-se de hipótese em que um funcionário público concorre culposamente para o crime de outrem. Se a participação fosse dolosa, haveria peculato doloso. No peculato culposo, então, os elementos subjetivos da culpa, que é a negligência, ocorre quando o agente deixa de agir com o cuidado necessário, a imprudência, decorrente de uma ação precipitada ou arriscada, e a imperícia, relacionada à falta de capacidade técnica para determinada atividade. Aqui a gente está falando de negligência, imprudência e imperícia. A culpa penal sempre se perfaz por uma dessas três formas clássicas. O crime exige necessariamente a existência de um crime praticado por outra pessoa, desde que esse crime tenha relação patrimonial. Assim, o funcionário público responde por sua conduta culposa que favoreceu a prática criminosa de terceiro. Ele explicou que o peculato, aqui pessoal, o peculato que eu queria explicar, possui uma autonomia em relação ao crime praticado pelo autor principal. Os delitos são independentes, embora relacionados. Basta a comprovação da existência do crime patrimonial praticado por terceiro para que o funcionário público possa responder pelo peculato culposo. Como, por exemplo, vamos imaginar uma servidora pública que com pressa esquece a porta aberta de uma repartição. Sua negligência facilita a prática de um computador no local. Nesse caso, a funcionária responde pelo peculato culposo, por negligência, ela esqueceu a porta aberta, pois sua omissão negligente favoreceu a subtração de um computador. O tipo penal tecnicamente mal construído, porque utiliza a expressão concorre culposamente, só que não existe concurso aqui, porque não existe um vínculo associativo da servidora que esqueceu a porta aberta com o agente que subtraiu o computador, com o terceiro de má-fé que subtraiu o computador. Não existe concurso, não existe um vínculo aqui. O verbo concorrer aqui está mais ligado a facilitar, favorecer, e não a possibilitar, e não a concurso. E nesse sentido, não no sentido de concurso de agente, porque não existe um vínculo, não existe uma combinação, porque ela esqueceu a porta aberta por negligência, a funcionária pública, e veio um terceiro e furtou o computador. Quando esse funcionário esquece a porta aberta, ele não concorre para o crime no sentido clássico de concurso de pessoas. Ele apenas favorece, facilita ou possibilita sua ocorrência por negligência. Então, existe um erro na semântica aqui da construção do artigo. Nesse ponto, isso não pode dizer que é uma exceção à teoria monista, porque na teoria monista, todos aqueles que concorrem para um crime respondem pelo mesmo delito na medida de sua culpabilidade. Então, o peculato culposo não é uma exceção à teoria monista. Por que não é? Porque não é um concurso de pessoas. Não existe um vínculo associativo, não existe uma combinação, não existem os elementos, os requisitos que pede o concurso de pessoas. O que existe, o termo concurso aqui, ele está mais ligado
a favorecer. A funcionária esquece a porta aberta, favorecendo a prática de um terceiro entrar para roubar o computador. Mas não existe uma combinação entre eles. Não existe. Então, não é concurso. Então, isso porque não há propriamente um concurso de pessoas entre funcionário negligente e autor do crime patrimonial. A utilização da palavra concorre no tipo penal é apenas a tecnia legislativa. O funcionário público não dirige esforços juntamente com o autor principal do crime. Ele apenas favoreceu culposamente, abriu uma brecha para uma prática delitiva. Desse modo, não existe fracionamento de uma mesma conduta criminosa entre os autores e partícipes. São crimes autônomos e independentes. O autor do furto responde pelo crime patrimonial correspondente, enquanto o funcionário público responde pelo peculato culposo decorrente de sua negligência. Se a conduta do funcionário fosse dolosa, aí sim haveria verdadeira participação do mesmo crime patrimonial, incidindo plenamente a lógica do concurso. O que seria uma conduta dolosa? Ele combina antes com um terceiro que vai deixar a porta aberta para ele furtar o computador e eles venderem e dividir a grana. Isso seria uma conduta dolosa. Mas se o funcionário público simplesmente esqueceu aquela porta aberta por negligência e vem um terceiro que ele não conhece e furta, não existe concurso de pessoas. Eles não concorrem. O termo concorrer aí, o funcionário público que esqueceu a porta aberta, ele é no sentido de possibilitou e não de concorrer, porque concorrer existe ânimos vinculativo, psicológico, de combinação. Quanto à consumação, existe considerada uma coisa bizarra aqui na consumação desse crime do peculato culposo. O peculato culposo se consome no momento da consumação do crime praticado por outra pessoa. Porque se a pessoa esqueceu a porta aberta, o funcionário público esqueceu a porta aberta, e ninguém entrou lá para pegar nada, não existe crime. Então, se não existe consumação, e nem crime. O crime só acontece se entrar outra pessoa. Então, o momento consumativo é praticado por outrem. O delito do funcionário público depende diretamente da efetiva ocorrência do crime patrimonial principal. Se o terceiro não consumar o crime, não haverá peculato culposo consumado. Por essa razão, não cabe tentativa no peculato culposo. Utilizando novamente o exemplo do funcionário público que deixa a porta aberta, esquece a porta aberta por negligência, se nenhum terceiro conseguir efetivamente praticar o furto ou outro crime patrimonial, não haverá consumação do peculato culposo. Como se trata de crime culposo, depende da consumação do crime alheio. A tentativa torna-se incompatível com essa estrutura típica. Essa dependência em relação ao crime de outrem reforça a ideia que o tipo penal possui construção tecnicamente problemática. O núcleo do comportamento do funcionário não está diretamente na subtração patrimonial, mas em uma facilitação culposa que permite a ocorrência do delito principal. Sobre a reparação do dano, estabelece a hipótese da extinção da punibilidade no peculato culposo. Assim, se o autor do peculato culposo reparar integralmente o prejuízo causado ao erário antes do trânsito julgado da sentença condenatória, ocorrerá a extinção da punibilidade. Extinguir a punibilidade significa tornar impossível o exercício do ius puniendi pelo Estado. Em outras palavras, o Estado perde o direito de aplicar a pena criminal ao agente. O fato continua existindo juridicamente, mas não poderá mais gerar sanção penal. A extinção da punibilidade aqui, pessoal, não beneficia o autor principal. Vai beneficiar o funcionário público negligente, antes do trânsito julgado. Reparando o dano, não precisa nem ser o funcionário, né? Quando fala reparado o dano, pode ser até a mãe, o tio. Reparado o dano ao erário, extingue a punibilidade. Agora, o terceiro, que não é funcionário público, que entrou para furtar, ele pode ali, se ele reparar, aplicar o arrependimento posterior, que é do artigo 16 do Código Penal, que prevê que nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, a pessoa reparado o dano, restituindo a coisa,
até o recebimento da denúncia ou queixa pode gerar diminuição da pena de 1 a 2 terços. Perfeito? Para saber como vai... Essa extinção da punibilidade até o trânsito em julgado é para o funcionário público, no peculato culposo. Peculato culposo, a consequência é muito mais benéfica se você for analisar, porque a reparação integral do dano pode extinguir completamente a punibilidade até o trânsito em julgado da sentença. Isso demonstra novamente como o legislador priorizou a recomposição, o ressarcimento patrimonial do prejuízo ao erário, afastando a função clássica do direito penal enquanto instrumento de punição estatal. Agora, é interessante analisar aqui que no peculato culposo, umas observações que eu fiz, da reparação do dano. O autor repara o dano até o trânsito julgado na sentença com a extinção da punibilidade, já falei isso aqui. Mesmo existindo uma condenação em andamento, a reparação pode fazer desaparecer o poder estatal de punir, o que demonstra uma situação bastante peculiar dentro do direito penal. Surge aqui uma questão importante. A reparação do dano gera efeitos também no peculato doloso. Já falei, né? Arrependimento posterior. Peculato doloso, a reparação do dano não extingue a punibilidade, mas produz efeitos penais relevantes. Extingue a punibilidade, tá, antes do recebimento da denúncia, configurando arrependimento posterior, possibilitando a redução de pena de 2 terços para o autor. Após o recebimento, se for após o recebimento da denúncia, e o autor do furto ali no peculato culposo, pode funcionar como uma circunstância atenuante nos termos do artigo 65. Portanto, no peculato culposo, a reparação pode extinguir a punibilidade. Já no peculato doloso, ela apenas reduz e atenua a pena, nunca extinguindo completamente o poder de punir do Estado, no doloso. Vai extinguindo no peculato culposo. O autor... Agora, interessante aqui, se o outro autor reparar o dano, a extinção da punibilidade também pode beneficiar o funcionário público, responsável pelo peculato culposo. Vamos imaginar que um funcionário esqueceu a porta aberta e entrou um elemento lá e furtou o computador. Havendo a reparação integral do dano antes do trânsito julgado, a punibilidade do funcionário será extinta. Se a reparação do dano não decorrer de ato voluntário, não haverá incidência do arrependimento posterior. Isso é para o outro autor, né? Até mesmo a mãe do autor pode reparar o dano, porque o tipo apenas menciona reparar o dano, sem exigir necessariamente que a restituição seja feita pelo próprio agente. Para determinadas hipóteses, ele afirmou que chega a ser até ridículo criminalizar certas condutas meramente culposas relacionadas às falhas administrativas, sustentando que situações deveriam ser resolvidas apenas na esfera administrativa e disciplinar e não no direito penal. Vou fechar por aqui, pessoal, que eu estou um pouco cansado, foi já meia hora de vídeo, 1 hora, né? E no próximo vídeo eu vou falar sobre peculato mediante erro de outrem.